Sabe, bem aqui dentro da gente existe um universo, um mundo invisível e super agitado. É um ecossistema com trilhões de micro-organismos que tem um papel, olha, fundamental na nossa saúde, principalmente conforme a gente envelhece. Então, vamos mergulhar nessa história. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. A ciência está começando a entender como essa comunidade que vive dentro de nós, o nosso microbioma intestinal, pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça de um envelhecimento com mais saúde, com mais vitalidade. E aqui está o nosso mapa para hoje. A gente começa entendendo o básico do microbioma, depois mergulha de cabeça num estudo pioneiro feito na Arábia Saudita, vamos ver o que eles descobriram sobre como os nossos micróbios mudam com a idade, o que é uma assinatura única e, claro, no final, o que tudo isso significa na prática. Pensa assim, o nosso intestino é como um ecossistema particular, quase uma floresta tropical interna, cheia de vida, onde o equilíbrio é simplesmente tudo. E esse ecossistema é o tal do microbioma intestinal. Basicamente é uma comunidade com trilhões de seres, a maioria bactérias, que moram no nosso intestino grosso. E eles não estão lá só de passagem, não. São parceiros essenciais, que ajudam a regular nosso sistema imune, nosso metabolismo e o mais importante para a nossa conversa. Essa comunidade não é fixa, ela se transforma ao longo da nossa vida. Só que, apesar de todo o avanço da ciência no mundo, existia um ponto cego enorme no mapa. Os cientistas sabiam muito pouco sobre como o microbioma se comportava em populações da região do Golfo, como a da Arábia Saudita. Era uma lacuna de conhecimento que precisava e muito ser preenchida. E é exatamente aí que entra o estudo SAMES. É uma sigla para Saudi Aging and Microbiome Study. Foi um primeiro passo super inovador para finalmente mapear esse território que era desconhecido. Olha, esse slide mostra o nível de detalhe da pesquisa. É impressionante. O processo todo começa ali na esquerda, recrutando os participantes. Depois, as amostras passam por extração de DNA, sequenciamento genético de ponta e, por fim, lá na direita, todos esses dados vão para uma análise computacional super complexa. É um trabalho meticuloso, pensado para garantir que os resultados sejam os mais precisos possíveis. Esse estudo piloto contou com 145 participantes saudáveis, com idades variando de 19 a 69 anos. Um número bem sólido para conseguir estabelecer uma primeira base de dados importante para a região. Então vamos para o que interessa, né? O que os dados realmente mostraram. O estudo chegou a 3 descobertas cruciais sobre como o microbioma intestinal muda com a idade em adultos saudáveis. A primeira descoberta, olha, pode ser uma surpresa para muita gente. Ao invés de diminuir a diversidade do microbioma, ou seja, número e a variedade de espécies, na verdade, aumentou nos participantes mais velhos desse grupo. Parece que ter mais tipos diferentes de micróbios está associado a um envelhecimento saudável por lá. Agora, esse gráfico aqui revela uma mudança bem drástica. Cada caixinha colorida é um grupo de idade. Se a gente olhar os gráficos da direita, a gente vê que conforme a idade avança, os níveis do grupo Firmicutes sobem. Ao mesmo tempo, nos gráficos da esquerda, os níveis do grupo Bacteriodota caem. É uma verdadeira troca de guarda no comando do nosso intestino. E aqui estão os números por trás dessa troca de poder. O filo Firmicutes teve um aumento de 35% nos participantes mais velhos, enquanto o Bacteroidota despencou 41%. Então o ponto principal não é só ter mais diversidade, mas sim uma reestruturação completa de quem são os grupos dominantes nesse ecossistema. A terceira descoberta nos leva a um nível de detalhe ainda maior, o das espécies, e 3 delas se destacaram muito. A Blautia albeinum teve um aumento impressionante, de mais de 5 vezes nos mais velhos. Por outro lado, a Bacteroides thetaota micron teve uma queda drástica de 73%, e a Phocaícola vulgatas também diminuiu bastante. São elas as espécies-chave que estão por trás dessa grande mudança. Mas além dessas mudanças com a idade, o estudo revelou uma coisa fascinante. Uma espécie de núcleo de micróbios que parece ser bem característico dessa população. Primeiro, vamos entender o que é um microbioma central. Basicamente, é o conjunto de espécies que a maioria das pessoas de um certo grupo compartilha. Pensa nele como se fosse a espinha dorsal, o time titular de bactérias de uma população. E esse diagrama de Venn ilustra isso perfeitamente. Cada círculo desses representa um grupo de idade. E bem ali no centro, onde todos os círculos se encontram, a gente vê o número 20. Isso significa que 20 espécies formam um núcleo principal. Elas foram encontradas em mais da metade das pessoas, não importa a idade. É a base estável desse grupo.
E quando a gente compara esse núcleo com um núcleo global, que vem de 37 estudos diferentes, a história fica ainda mais interessante. Das 20 espécies do núcleo saudita, 12 também fazem parte do núcleo global. Mas, e aqui está o pulo do gato, 8 delas parecem ser únicas, o que sugere que existe uma assinatura microbiana bem distinta daquela região. Certo, mas o que todas essas mudanças, essas assinaturas únicas significam para a nossa saúde e para um envelhecimento saudável? Vamos agora decodificar essas pistas. Essa citação do próprio estudo nos dá a pista mais importante. Aquele aumento de Firmicutes com a idade é uma ótima notícia. Esse grupo de bactérias é famoso por produzir compostos super benéficos chamados ácidos graxos de cadeia curta, os SCFAs. E eles são cruciais para manter o intestino forte, o sistema imune equilibrado e o metabolismo funcionando bem. E lembra daquelas 8 espécies únicas do núcleo saudita? Pois é, elas também parecem ter um perfil muito promissor. Algumas podem ajudar a regular a imunidade, outra pode ajudar na produção de vitamina B12 e uma outra está ligada a um bom metabolismo de gorduras. E, de novo, muitas delas são excelentes produtoras daqueles SSFAs. Juntas, elas podem dar uma maior resistência contra o declínio que vem com a idade. Então, no fim das contas, a grande sacada é esta. O estudo SAMS não só preencheu uma lacuna de conhecimento, como estabeleceu uma base, uma referência fundamental. Ele cria um ponto de partida sólido para futuras pesquisas sobre como o microbioma pode estar ligado a doenças da idade na região e, quem sabe, como a gente pode intervir nisso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Conforme a gente vai desvendando essas assinaturas microbianas únicas em diferentes populações, será que um dia a gente vai poder personalizar dietas, probióticos ou tratamentos para otimizar o nosso ecossistema interno e, assim, promover um envelhecimento mais saudável para todos? A resposta, ao que tudo indica, já está dentro de nós.